Holanda, cara, é interessante, né? Que aí já entra um novo estágio da colonização. Por mais que sejam todos impérios coloniais, aí já é uma pegada um pouco mais diferente. A Holanda fazia parte do Império Espanhol, né? Então o Império Espanhol poderia ter sido mais magnífico ainda. Só que isso, enfim, por questões ginásticas que não vale a pena, coisa de Idade Média e tal, tem nada a ver com os impérios. Mas a Holanda era um lugar desunido, que estava unido por circunstâncias da coroa espanhola. E em 1492, quando a Espanha expulsa os judeus da Península Ibérica, boa parte dos judeus vai para Holanda, alguns vão para outros lugares do mundo também, enfim, vão para o Império Otomano, mas a grossa maioria vai para os Países Baixos, que era um lugar de pluralidade religiosa. E um lugar de comércio também, né? Exato. Que é a atividade que os judeus fazem. Exato. E, enfim, lá, assim, alguns aninhos depois vai ser também um ponto de reformação e tal. Que é central para entender a história da Holanda. Exato. Então, lá vai virar um dos centros reformados e tal. A igreja reformada é muito tradicional na Holanda até hoje. Isso ajuda também a solidificar essa cabeça capitalística, né? Essa é até, inclusive, a tese do Weber, né? Que eu acho que completamente errada, mas tudo bem. Sim, mas que é aclamada globalmente, né? E então a ética protestante se desenvolve na Holanda, em parte também por influência desses judeus e alguns cristãos novos também que vão para lá. Cara, a Holanda é o primeiro país a inventar mercado de ações, né, cara? E qual é o que você falou? A empresa aberta, né? Empresa aberta em bolsa, né? Exato. Então, cara, isso dá para eles um trunfo, que é a capacidade de reunir capital. Exato. Mais fácil do que todo mundo, sem precisar centralizar. Então, entendeu? desde o começo do vídeo a gente tá falando, cara, uma das vantagens do Império é que você consegue ter uma estrutura grande o suficiente para juntar capital e te deixa fazer grandes empreendimentos. Só que os holandeses, você fica, cara, a Holanda é um país pequenininho, por que eles estão nessa lista? Justamente por causa dessa inovação, entendeu? Eles conseguiram pensar uma inovação legal, basicamente, que permitiu juntar grande quantidade de capital para você fazer empreitadas comerciais monumentais que só grandes reinados conseguiam fazer, que é o caso da Espanha e o caso de Portugal, entendeu? Que é quando a gente supera a etapa econômica do mercantilismo, né? Que aí o mercantilismo, quem era a cabeça da atividade empresária era o próprio corpo do Estado. Exato. Então é tipo assim, as companhias comerciais eram estatais, basicamente, eram apontadas lá os queridos da coroa, etc. E agora nessa nova etapa da Holanda, que a Holanda vai inaugurar, salve-se quem puder, entendeu? Mais ou menos, né? Porque as companhias elas ainda têm... De capital misto, enfim, tem alguma influência. Não, mas não é nem isso, é que elas têm monopólio, né? Tipo, a Companhia das Índias Orientais era a única empresa que podia fazer comércio na Índia. Mas qualquer holandês podia participar, né? Exato, entendeu? Então essa que é a grande diferença. Sim. Não precisa mais ser coordenado pelo Estado. Então pode ser também uma coisa mais meritocrática ou um espírito mais aberto de gestão. E aí, cara, os holandeses também acabam... Eventualmente, eles querem poder professar a fé deles de forma independente, né? Que é a fé reformada. Os espanhóis não deixam, porque era um império eminentemente católico. E aí eles entram numa guerra longa de independência, onde os holandeses, sem muita opção, né, do que fazer, porque esses países estão bem longe, né, tem uma França à distância, eles acabam dilacerando o império colonial português e o espanhol também. Sim. Entendeu? Mas mais o português, porque era o elo mais fraco da corrente. E aí, eventualmente, eles conseguem, né, fechar um acordo de paz, que seja. E a independência da Holanda é o motivo pelo qual essa destruição do Império Colonial Português, que os portugueses resolvem lutar pela independência da Espanha também, sabe? Então, talvez se a Espanha não tivesse tornado a independência, Portugal teria sido lentamente integrado ao reino espanhol. O Aragão foi, né? Exato, que Aragão foi. Exato. Então, talvez se não fosse por isso, a gente estaria falando espanhol agora, entendeu? Você quer agradecer aos holandeses. Você que é brasileiro católico, cara, você tem que agradecer a um bando de cristão calvinista reformado para você ter sua identidade nacional, senão você estaria falando espanhol. Qual é a religião do Sargão da Acádia? Eu vou ter que... Todo mundo... Mas essa que é a grande lição desse vídeo, entendeu? É que, tipo assim, é a história humana, você não tem lado disso. Aconteceu, entendeu? É passado. Não, nossa, o Império Espanhol, não sei o que, é o Império Otomano. Não, cara, aconteceu, entendeu? Já foi. Enfim. Mas enfim, e aí uma coisa relevante da Holanda também é que a invenção da Bolsa de Valores, né, e das empresas limitadas, basicamente, cara, isso é uma inovação legal, tá? Então, isso tem a ver com o Estado, tem a ver com as leis do Estado. Então, as pessoas que são anarcocapitalistas falam, mas o capitalismo poderia existir sem o Estado. Cara, não poderia, porque ninguém ia juntar... O motivo que ninguém conseguiu juntar a grande quantidade de capitais independentes do Estado antes é porque você não tinha meio que a segurança jurídica para fazer isso, entendeu? Sim. Isso conseguiu acontecer na Holanda porque a Holanda virou uma sociedade com um sistema legal extremamente justo, assim, extremamente aplicado de forma imparcial e consistente, sabe?
Então, tudo bem, eu entendo que o Estado hoje em dia atrapalha muito o capitalismo, mas na formação do capitalismo, que isso é uma peça-chave, né? Exato. Cara, você tem que agradecer uma inovação legal, uma inovação jurídica feita por holandeses com relação no Estado. As grandes navegações não teriam começado sem o Estado, né? Exato. Principalmente, assim, porque... Enfim, a forma como as coisas se organizam. Cara, o Império Colonial Holandês é um negócio assim... Não é um negócio impressionante, é um negócio bem modesto, sabe? É mais uma parada de comércio mesmo, mas eles são as pessoas que fundam Nova York. E existe uma colônia... Enfim, tem alguns ex-presidentes americanos que têm ascendência holandesa até hoje. Martin Van Buren. Exato, principalmente ele. E aquele gordão também. O Taft? O Taft, ele é meio holandês. Enfim, os caras fundaram Nova York, porra. Se isso não tem a ver também com a mentalidade da cidade, né? Faz um pouco de sentido. Mas eles vão perder isso pra Inglaterra eventualmente. E aí, eventualmente, várias pessoas comentaram no vídeo, e o Império japonês, né? Porque o Império japonês, ele conquista a Indonésia da Holanda na Segunda Guerra Mundial. A gente não incluiu isso porque isso é breve, isso é rápido. Não tem impacto nenhum na Indonésia. Cara, a experiência colonial da Holanda na Indonésia foi praticamente irrelevante para a própria Holanda, entendeu? Porque já não era mais tão lucrativo quanto fora no passado. Na época do imperialismo, o governo holandês aprofunda o processo colonial lá na Indonésia e aí fica uma coisa mais brutal e tal. Tem algumas... Aí a gente já tá falando de século... de final do 19, entrando no 20, já é um negócio mais esquisito, sabe? Porque realmente foi uma coisa meio desumana. Mas assim, o Império Holandês, cara, é um império colonial B-tier, na minha opinião, com certeza, sabe? Com certeza. Ele tá em segundo... Eu botaria em bem responsa. Tudo bem. É justo. Colocar aqui. Quem inventar o capitalismo financeiro é maneiro. É bem interessante. E eles são um país bem pequeno, né, cara? Eu diria que talvez o menor país que entrou na lista é a Holanda, né? Em termos de... Principalmente da sede, né? Da sede. Não, em área não tem pra ninguém. Exato. Não, se bem que se contar com a Indonésia, não sei. Se contar o Império total, né?